Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e qual que é o meu objetivo hoje? É resolver as questões de direito eleitoral do 39º exame de ordem da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então foram duas questões, como vocês já sabem, desde o exame 38º nós temos duas questões de eleitoral nas provas. Então hoje eu vou resolver as duas questões que foram cobradas nesse último final de semana, no 39º exame, tá bom? Foram duas questões e, por incrível que pareça, as duas envolvem partidos políticos. Não foram tão criativos dessa vez, né? As duas questões sobre a temática partidos políticos, novamente cobrando coligação partidária. Então a gente já percebe uma pegada da banca para a ordem dos partidos políticos. Então vamos para as duas questões. Primeira questãozinha, deixa eu abrir para vocês aqui, é a seguinte. O primeiro tema é sobre autonomia partidária. Então a questão trouxe o seguinte texto. Joana, deputada estadual no estado Alfa, vinha recebendo inúmeras críticas de alguns correligionários do seu partido político. Apesar do amplo apoio popular que recebia, para sua surpresa, ela não foi escolhida na convenção partidária para concorrer à reeleição ao cargo de deputada estadual. A esse respeito, vamos marcar a afirmativa correta. A história é a seguinte: ela já era eleita, era deputada, tinha apoio popular, né? Então, tudo indicava que o partido político estava de olho nela, né? Que o partido político iria colocar ela na reeleição, porque por conta do apoio popular, quase certeza que seria reeleita. Isso é bom para o partido. Mas como estava tendo críticas internas, o que o partido político fez? Decidiu não escolher a Joana como candidata na convenção partidária. Então, mesmo que a Joana tenha preenchido todas as condições de elegibilidade, todos os requisitos de registrabilidade, se ela não for escolhida em convenção partidária, ela não pode se candidatar. As convenções acontecem entre os dias 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral. Se ela não é escolhida durante esse período, ela não pode se candidatar, tá? Ela não vai para a urna eletrônica, né? Então teve ali um problema interno normal, né? A gente sabe que viver em grupo é assim mesmo, e a Joana foi afetada por isso, né? A esse respeito, vamos marcar a afirmativa correta. Letra A. Como Joana busca a reeleição, deve ser considerada candidata nata. Gente, não existe mais candidatura nata no Brasil. Então, assim, para eu ser candidato, tem que preencher as condições, tem que ser registrado, tem que ser escolhido em convenção. Vou me reeleger? Passo pelo mesmo crivo, pelos mesmos procedimentos. Não é porque fui eleito que vou disputar a reeleição e eu não preciso preencher todas as condições, tá? Não tem essa candidatura nata no Brasil. Então a letra A está falsa. B. A deliberação adotada na convenção partidária, ela é lícita, caso tenha sido adotada por maioria absoluta. Ora, o que rege a convenção, né, a decisão da convenção, ela é soberana, certo? Mas em nenhum momento da legislação fala que tem que ser por maioria absoluta as decisões, porque os partidos eles têm autonomia para definir esses requisitos dentro do próprio estatuto. Então a legislação não traz essa observância da maioria absoluta, não. Então o erro está aqui na letra B, tá? Letra C. Os partidos têm autonomia para a escolha dos seus candidatos, observados os balizamentos legais. É uma autonomia relativa, não é absoluta, de fato. Os partidos têm autonomia, o princípio da autonomia partidária vai deliberar como vai escolher seus candidatos, né? Inclusive alguns fazem processo seletivo, enfim, interno, né? Mas dentro dos ditames legais, tá? A letra C está correta, é o nosso gabarito. D. Joana pode requerer pessoalmente o registro da sua candidatura, ainda que não tenha sido aprovado na convenção. Gente, é o seguinte, existe o requerimento individual de candidatura? Existe, mas tem que ser escolhido em convenção. Porque às vezes o cidadão é escolhido em convenção, o partido esquece de registrar,
aí ele pode requerer pessoalmente. Mas nesse caso aqui, a hipótese da letra D foi que, ainda que não tenha sido aprovado na convenção partidária, então não é o caso, né? Não é o caso aqui, tá bom? Então letra D, incorreta. Letra C é o nosso gabarito, certo? Questão tranquila, né? Sem maiores problemas. Vamos para a próxima. Tema: atuação isolada de coligação. Veja, os partidos políticos alfa, beta e gama decidiram celebrar uma coligação para a eleição municipal majoritária que se avizinhava, né? Ano que vem temos eleições municipais. Apesar do apoio recebido de maior parte dos correligionários dessas agremiações, alguns tinham dúvidas em relação aos efeitos dessa iniciativa quanto à autonomia de cada partido político durante o processo eleitoral. Mais especificamente, se poderiam atuar de forma isolada, atuar isoladamente, ou se apenas a coligação poderia fazê-lo. De acordo com a narrativa e a sistemática estabelecida, marquemos aqui a correta. Letra A. Então, só para a gente fazer uma contextualização. Uma vez coligados, partidos políticos se unem para a eleição, para ganhar força, né, ter maior força ali para a escolha dos seus candidatos, né? Lembrando que eu tenho agora só coligação majoritária, não tenho mais proporcional. Uma vez coligado, aquela coligação funciona como um único partido. Então, independente se tem 3, 4, 5 partidos políticos. A questão é, quando que aqueles partidos que estão coligados poderão atuar de forma isolada? Então, tem o partido A, B e C, uma coligação. Eles são agora um único partido. Mas quando que eu posso, partido B, atuar de forma isolada, sem esse vínculo com a coligação? É possível isso? Dentro de uma coligação, ter uma atuação isolada de um partido político? Se sim, quando? Vamos analisar as alternativas. A. Alfa, beta e gama somente podem atuar isoladamente no processo eleitoral para questionar a validade da própria coligação. Isto no período delimitado em lei. Gente, é o seguinte, de fato é possível que os partidos coligados, eles possuem legitimidade, possuem a possibilidade de atuar de forma isolada. Mas quando? Quando for para questionar a validade da própria coligação. Então tem alguma irregularidade naquela coligação. Nesse fato, esse partido pertencente à coligação pode questionar a validade dessa própria coligação. Pode questionar em qualquer momento? Ad eterno? Não, tem um período para questionar. O período que se compreende entre a data da realização da convenção, então a data da convenção partidária, e o termo final, o prazo final para impugnação de registro de candidatura. Dentro desse período, é possível, então, essa atuação isolada do partido político, mesmo pertencente a uma coligação. Tá? A Lei das Eleições traz esse entendimento lá no artigo 6º, parágrafo 4º, beleza? A letra A vai ser o gabarito da questão. Essa questão não teve prejuízo, não tem possibilidade de recurso, não. B. Em qualquer fase do processo eleitoral, somente a coligação pode atuar, mas isso não afeta a autonomia de alfa, beta e gama, que devem referendar cada ato praticado. Não, tem essa autonomia aí dentro desse período que eu citei para vocês para questionar essa validade. Letra C. Vou colocar aqui maior, né? Alfa, beta e gama podem atuar isoladamente em todas as fases do processo eleitoral? Não, acabamos de dizer que não, né? Tem o período delimitado em lei, artigo 6º, parágrafo 4º, Lei das Eleições. E letra D, as prerrogativas e obrigações da coligação são distintas daquelas afetas a alfa, beta e gama, de modo que cada qual atua em sua própria esfera de atribuições. Incorreta a letra D, por quê? Uma vez coligados, funciona como um único partido, mas isso permite que, para questionar a validade da própria coligação, aquele partido possa atuar de forma isolada, nesse sentido. Então, essa questão foi a letra A. Questões de direito eleitoral, nesse 39º exame, um balanço, tranquilíssimas, não foram difíceis, muito tranquilas. O aluno conseguiria responder, principalmente a primeira, mesmo não tendo conhecimento do assunto.
Talvez essa segunda exigiria um pouco mais do aluno, né, um entendimento maior dessa questão de atuação isolada, mas dava para responder também de uma forma dedutiva, certo? Então é isso, pessoal, fechamos as nossas correções de hoje. Até mais, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.